Hoje eu quero falar sobre oração. Amém? Estamos em uns dias onde a gente precisa estar imergido em oração. Eu não sei se é eu que estou orando pouco ou se é o Senhor que está cobrando muito. Mas o Senhor tem pedido muito sobre oração para mim esses dias. Porque quando você tem uma vida de oração, às vezes a gente tem aqueles horários marcados. Tá o horário de madrugada, tem o horário do grupo, da família, onde que nós oramos por todas as pessoas que não entregaram a vida ao Senhor ainda. Aí tá o horário, eu oro pela igreja, tá o horário, eu oro pela minha vida. E assim nós vamos passando o dia e naquele devido lugar tem um encaixe perfeito. Mas esses dias o Senhor, Ele está cobrando assim de forma mais enérgica, Ele está cobrando assim de forma mais clara, pedindo para que eu esteja guerreando por pessoas. Porque quando você ora, você está guerreando por alguém. Eu vou falar sobre isso também, amém? Vamos lá. Mateus 18. Glória a Deus, aleluias. Todos acharam? Mateus 18, 18, diz assim: Contudo, com toda a certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordam na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Portanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Amém? Tem alguém reunido aqui? Tem alguém aqui com o mesmo propósito, que é adorar o Senhor? Nós precisamos esses dias entregar essa adoração ao Senhor. Você precisa entregar algo que não é seu, é a adoração. Isso não pertence a você. Isso você tem que entregar ao Senhor. Isso você tem que colocar aos pés de Jesus prostrado, dando o devido louvor, dando a devida glória, dando a devida honra, dando a devida celebração a Ele. Porque quando você entra nesse ambiente, vamos orar, senão eu vou ficar pregando com vocês em pé aí. Amém? Ora por você nesse momento aí. Libera essa medida no teu coração aí. Ah, meu Deus, nós estamos aqui, Pai. Meu Deus, que nesse momento o Senhor tenha domínio total, Pai amado, sobre esses cérebros, ó Pai, sobre esses corpos, sobre essas almas, sobre esses espíritos, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos acessar o Teu trono, Senhor. Que nós possamos, Senhor, dessa perfeita adoração a Ti, ó Pai. Meu Deus, que nós consigamos, Pai amado, receber de Ti a Tua revelação, Senhor. Meu Deus, que nós possamos sair daqui, Pai amado, com o mesmo propósito, Senhor, que é, meu Deus, transtornar esse mundo com a Tua palavra, Senhor. Que é transtornar esse mundo, Pai amado, com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor. Meu Deus, fala conosco de maneira poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Quem aqui veio de um lar onde que era montado por orações? Eu vim de uma família, minha mãe, ela tem muita fé. Minha mãe, ela ora bastante. Então eu fui criado em um lar onde que antes de dormir era obrigado, todos os dias, nós lemos o Salmo 91, ajoelhar na cama e orar. Podia estar com sono, ela fazia você acordar, me fazia eu acordar e me obrigava a ali orar. E durante muito tempo eu tive a oração como um castigo, porque tinha que orar de joelho. Durante muito tempo eu tive a oração como uma penitência. Então, quando eu falava de oração, para mim não era algo agradável. Porém, eu sabia do poder da oração.
Porém eu sabia da manifestação de Deus através de alguém quando estava de joelho. Porque nas situações mais difíceis ela me falava: olha, nesse momento você tem que orar. Nesse momento você tem que elevar seu pensamento a Deus. Nesse momento você tem que orar em espírito. Olha, e minha mãe sempre foi uma pessoa que me ensinou como orar e quando orar. Então, mesmo eu desviado, mesmo quando eu estava no mundo, mesmo quando eu estava bebendo, mesmo quando eu estava perdido no meio das baladas, no meio das coisas que eu sentia a minha vida em perigo, rapidamente ali eu levava o meu pensamento em oração. Só que oração não é um pensamento positivo. Oração não é apenas você levar palavras a Deus. Oração é você entrar em uma atmosfera. Oração é você preparar uma atmosfera e você entrar nela para poder se comunicar com Deus. Oração não é só você falar, mas é você também ouvir Deus falando com você. Oração é você entregar louvor a Deus. Oração é você entregar uma celebração a Deus. Oração é você estar com o seu pensamento ligado e conectado no trono de Deus. Amém? Amém? É difícil orar? Eu te pergunto nessa noite. É difícil orar? Eu te pergunto nessa noite. Sim ou não? Orar não é difícil. Porém, você manter uma vida de oração é difícil. E sabe quando é que você não consegue orar? É naqueles dias que você não está bem diante de Deus. Porque você está carregando um peso sobre si, ou porque você carrega alguma condenação, ou alguma acusação contra si próprio, porque você não conseguiu acessar uma atmosfera que Deus liberou na sua vida, e você foi reprovado em algo. E às vezes quando nós olhamos, já passou-se um dia, já passou 2 dias, 3 dias, e quem sabe você só orou só no culto, quando começou o culto, e mesmo assim você conseguiu só se conectar por 5 ou 10 segundos, e depois você já voltou o seu pensamento na sua preocupação e no ambiente onde você está inserido. Porque você não conseguiu acessar as 3 atmosferas, você não conseguiu entregar o seu corpo em oração, que é quando você fecha os olhos, ou quando você está de joelho, ou em pé, não importa, mas de joelho é a melhor posição, principalmente quando você toca a sua testa ao chão, porque é um momento de rendição total. Às vezes você não consegue entregar a sua alma quando você está orando. O que é entregar a sua alma? É quando você consegue chorar ou sorrir, conversando com Deus. E o último e o mais importante esfera que você precisa entregar a Deus é a esfera espiritual. É quando você acessa lá em espírito o trono de Deus. É quando muitas das vezes você está tão energizado, quando você está tão entregue, que parece que você está no céu, diante do trono do Senhor, e você está conversando com Ele à sua frente. É quando é mudado todo o ambiente onde você está inserido. Você não consegue mais enxergar uma cama, você não consegue mais enxergar as cadeiras da igreja, mas você está ali 100% entronizado diante da presença de Deus. Você está nesse ambiente, é difícil. Porém, quando você começa a acessar esse ambiente, orar se torna algo prazeroso. Orar se torna algo gostoso, porque é o lugar onde você vai construindo todas as coisas. A oração se torna aquele lugar onde você vai acessando, vai recebendo revelação de Deus. É o que vai dizer se você é cristão realmente ou não. Porque você vai entrar no secreto, você não precisa de plateia. Para você orar, você não precisa saber pregar. Para você orar, você não precisa saber cantar. Para você orar, você só precisa ter um coração contrito, um coração quebrantado e fé dentro de você. Você precisa ter fé dentro de você. E passou-se um tempo na minha vida onde que eu tentei por muitas vezes voltar aos pés de Jesus. E minha mãe tinha costume de fazer cultos lá em casa só entre nós mesmos. Eu e meus irmãos, a gente fazia uma campanha. Ela muito ligeira, já percebia, já que alguém ali estava querendo voltar para Jesus, ela começava a investir um tempo ali. E nós pegávamos ali, por exemplo, toda segunda noite, 10 horas, nós ajoelhávamos na sala, começávamos a orar sozinhos, depois liam a Bíblia, ninguém cantava, e depois nós orávamos juntos. Isso ali fortalecia muito o laço familiar, fortalecia muito a sede e a vontade de estar aos pés de Jesus.
E um desses dias eu estava orando. Eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia, eu lembrava apenas um versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o comecinho de Salmos 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Eu lembrava esse versículo. Mas um dia eu entreguei meu coração, entreguei a minha vida com tanta força, com tanta vontade, tanto desejo, que quando eu comecei a orar, o fogo caiu naquela sala. E a vizinha no outro dia perguntou quem era o pregador, quem era o pastor que nós convidamos para poder orar naquela casa. E minha mãe falou: era o meu filho, o Diogo, que estava orando. Ela não acreditou, o mais perturbado. Ela não acreditou, o que dava mais trabalho. Não tem como ser ele. Mas sabe por quê? A oração, quando ela é feita de coração, não importa o ambiente, não importa o lugar, não importa o seu conhecimento, importa o que é que você quer acessar diante do trono de Deus. E nessa noite eu quero te convidar a você voltar ao costume da oração, porque a oração não é um costume religioso, oração é uma cultura do céu. Os anjos, para poder se comunicar com Deus, ele tem que estar em espírito de oração. Quando Adão, ele conversava no jardim do Éden, mesmo sozinho, Deus ali ouvia, atendia. Todo virado do dia, Deus descia ali para poder dialogar com Adão, para poder conversar com Adão. Talvez na sua mente, talvez no seu corpo, talvez os espíritos das trevas venham falar para você que você está nessa batalha sozinho e você não vai vencer. Mas isso é mentira dele. Isso é mentira dele, porque quando você para olhar a Bíblia, os exemplos que a Bíblia dá, tipo Adão, como eu falei aqui, sozinho no jardim do Éden, conversando com Deus, Deus descia para poder alimentá-lo espiritualmente. Nós olhamos para a história e nós podemos observar Abraão sozinho ali orando, intercedendo, e Deus manda ali o anjo do Senhor e mais um anjo para poder resgatar Ló dentro de Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos para a história de Elias, ele ali sozinho contra 850 profetas, ele começa a orar veemente, ele começa a orar fortemente, ali Deus responde mandando fogo do céu naquele altar. Quando nós olhamos para Ezequiel no vale de ossos secos, orando e conversando com Deus, e Deus levanta um exército para poder ajudá-lo. Quando nós olhamos para a Bíblia, enxergamos Jesus sozinho no Getsemane, orando e pedindo a Deus, porque a carga que estava sobre ele era grande demais. Você precisa entender que você precisa orar. O maior inimigo quando você vai orar é Satanás. Satanás, ele não quer que você acesse esse trono, porque esse trono não é mais permitido para ele. Ele foi excluído, ele foi lançado para fora, e ele não tem mais esse acesso. Então você quer ver Satanás ficar entristecido? É quando ele vê a imagem de um cristão aos pés de Jesus, ajoelhado, orando, chorando, clamando. Sabe, mesmo em meio às dificuldades. Quem era você há uns meses atrás, eu te pergunto? Aonde você estava há uns anos atrás? O que Deus tem construído, o que Deus tem começado a fazer na sua vida? Onde que Deus está te colocando e onde que Ele quer te levar? Olha o tanto de coisas que você já conseguiu adquirir. Olha as pessoas que foram abençoadas através da sua oração. Você tem que aprender a glorificar a Deus pelo que Ele já fez. E se você não tem uma vida de oração, você precisa começar a ter essa vida de oração para você participar da vitória das pessoas juntamente com elas. Porque quando você ora por alguém, mesmo que você não diga para essa pessoa que você está orando por ela, quando chega o dia da vitória que ela vai confessar, chega o dia da vitória que ela vai testemunhar, chega o dia da vitória que ela vai falar, que ela vai dar o testemunho, ou que ela vai contar o que você vai passar, ela com aquela vitória você vai dizer: eu faço parte disso, glória a Deus. Isso é você construir no reino de Deus. Isso é você fazer parte. Eu enfrento batalha com irmãos aqui que eles nem imaginam, em cada área da vida deles, que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam as batalhas que eu pego com vocês, porque é na madrugada que eu preciso lutar. É quando Deus ele me desperta que eu preciso lutar com vocês. Às vezes eu estou assim no meio da correria, do nada Deus traz a memória: olha o irmão Arnaldo,
Se Deus trouxe à memória o nome de alguém, a fisionomia de alguém naquele momento, não é à toa. Naquele momento eu começo a interceder, eu começo a lutar, e assim é. Você tem que entender que são sinais. Deus, ele vai liberando micropartículas para você fazer parte da guerra das pessoas. A Bíblia, das pessoas, a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Onde tiver dois ou três ali ligados em meu nome, ali eu estarei. É a conexão espiritual das pessoas. É a conexão espiritual das pessoas. Eu já tive vários testemunhos. Deus está orando por alguém, e a pessoa está, e depois de algum tempo ela me ligar, depois de 1 a 2 horas ela me ligar: pastor, tive um livramento aqui absurdo, ia morrendo eu e a minha família aqui em um acidente, e a mão do Senhor foi poderosa. Eu, glória a Deus, aleluia. Você tem que ser um intercessor. Você tem que pegar as guerras das pessoas, mas primeiro você tem que estar bem com o Senhor. Nós estávamos no monte na segunda-feira, a igreja estava no monte, e eu falei sobre você estar bem diante de Deus. Você precisa estar bem diante de Deus, independente da circunstância, do que está acontecendo. Você tem que estar resolvido diante de Deus. Você tem que estar dando fruto diante de Deus. Você tem que estar com o seu coração em paz diante de Deus. Você tem que estar dando resultados para Deus. É particular e singular quando eu falo de você estar bem, porque você não vai depender de ninguém. Você não vai depender de ninguém. Escrevi algumas coisas aqui, mas eu acho que eu vou fugir um pouquinho. Na hora que eu estava falando aqui, que eu ia falar sobre você orar por alguém. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas 22. Glória a Deus, aleluias. Tem crente aqui? Sabe como eu tenho olhado para a nossa igreja ultimamente? Parece que Satanás está com controle ali fora, colocando um volume no mudo de vocês. Vocês não conseguem glorificar. E não é falta de fogo, que eu sei onde que eu estou inserido. Sabe, parece que vocês não têm força para dar um glória a Deus. Parece que é algo que envergonha. Igreja, meu Deus do céu, a gente é pentecostal até o tutano. Você não pode ficar com essa boca emudecida. Você é cristão, crente é doido. Você tem que entender. Crente é doido, crente é louco. No meio da provação ele está dando glória a Deus. Ele está glorificando, ele está exaltando o Senhor. A glorificar a Deus é exaltar o Senhor. É você exaltar o Senhor, enaltecer o nome de Deus. Aleluias, glória a Deus. Lucas 22, 31. Eu me rendo aos teus pés. És tu. Entrega a adoração a Ele nesse momento. Entrega a adoração nesse momento. Deixa os códigos ir subindo, que Ele vai mandando de volta. O Espírito de Deus vai interpretando os códigos que você vai mandando para Deus. E o Espírito interpreta de volta os códigos que Deus está enviando para você. Refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluias, glória a Deus. Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás
já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Um dia a irmã Elane me perguntou se Deus tinha permitido Satanás peneirar Pedro. Não foi isso que você me perguntou? Eu não lembro da resposta, mas hoje, quando estava lendo esse texto, passando por ele mais cedo, eu lembrei dessa pergunta. Às vezes Deus permite Satanás te peneirar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você não conhece a tal maneira de Deus te amar, porque às vezes são provas precisas, porque Deus ele precisa te preparar. Deus ele não faz nada sem te avisar antes, a menos que você não tenha comunicação e relacionamento com Deus. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele chega para Abraão e diz, através de Jesus: porventura ocultaria eu do meu amigo o que eu iria fazer? O que eu vou fazer? Quando você tem intimidade, Deus ele vem comunicar com você. E quando você não tem intimidade, Deus vai usar sinais para te alertar. Deus vai usar a natureza, vai usar até a placa de um caminhão para poder te alertar, para poder te falar. Só que você tem que ter sensibilidade. Você tem que querer ouvir Deus falando e comunicando com você. Ei, você tem que entender, você não é um humano à toa no meio de um mundo onde que um Deus todo-poderoso te colocou lá e disse: se vira aí um tempo, você morre, depois te enterram aí, acabou. Não! Você tem a eternidade aí dentro de você. Você tem a eternidade aí dentro de você. O seu legado não pode se acabar. Você sabe quem é os seus antepassados de 1000 anos atrás? Quem sabe aqui? Eu não sei quem é. Você sabe quem é os seus antepassados de 100 anos atrás? Você não sabe. Foi exterminado, foi apagado. Você não sabe se eles praticaram o bem ou o mal. Mas diante de Deus eles deixaram alguma coisa. Ou ruim ou bom, eles fizeram alguma coisa diante de Deus. E você tem que entender que você precisa praticar o bem. Você precisa entender que você precisa praticar o amor de Deus. Você precisa deixar um legado. Amém? Jesus diz assim: eu entretanto roguei. Jesus diz assim, verso 32: eu entretanto orei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. A sua fé não pode se esgotar. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos intercedendo e pedindo: Deus, não deixa ele desfalecer com essa luta, com essa batalha. Meu Deus, dá um estalar para que ele consiga retornar, para que ele consiga se relocalizar. Só que você, sabe o que é você entender? Você está andando com Jesus há 3 anos, vendo milagres, já milagres através das suas mãos. Você vê Lázaro ressuscitar, e Jesus chega para você e diz: quando vós se converteres. Meu Deus, isso parece até uma ofensa, mas era a realidade que Jesus estava passando para Pedro. Diz: Pedro, eu roguei por ti, mas quando tu se converteres, fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí eu tenho uma pergunta para você: você está fortalecendo os seus irmãos? Então se converta. Se você não está fortalecendo os seus irmãos, é porque você não está convertido, é porque você não está vivendo, é porque você não está acessando o trono da graça, o trono da autoridade de Deus. Existe um multímetro agora. Existe um termostato agora. Você é convertido? Sabe qual é que você vai, a régua que você vai usar? Se você tem fortalecido seus irmãos ou não. Quer saber se você é convertido? Você está fortalecendo seus irmãos? Quando Deus pergunta para Caim: Caim, cadê Abel?
Abel fala: porventura eu sou tutor do meu irmão? Ele tinha matado o irmão dele, mas ele não estava se responsabilizando por aquilo que ele fez. Quantas pessoas você tem matado porque você não tem orado como é para você orar? Quantas pessoas você tem matado porque você não tem se importado com as pessoas? Talvez nesse momento você está saindo da posição de alguém que tem que alertar alguém, está se colocando na posição de alguém que tem que ser alertado. Mas quem está se importando comigo? Jesus estava dizendo: Pedro, eu orei por você, eu roguei por você, para que a tua fé não se desfalecesse, para que a tua fé não se esgotasse. Pedro, eu orei por você. Pedro vai lá naquele momento, Pedro ele não se importa com as palavras que Jesus está falando. Ele não entende a profundidade das palavras que Jesus está dizendo para ele. Ele diz: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Ele estava emocionado, mas ele, no espírito e na alma, ele estava emocionado, mas fisicamente ele não estava pronto a receber a perseguição que estava prestes a vir. Na verdade, ele até tenta. Quando vem aqueles soldados lá no monte, lá no Getsemane, ele pega a espada e tenta arrancar a cabeça do primeiro. Ele está dizendo: eu estou pronto para morrer contigo. A guerra que ele achou que ele iria enfrentar era apenas uma guerra física, mas a guerra era muito maior porque era espiritual. Ele sai da posição de servo do Senhor para servo de Satanás, porque qualquer um que tentasse impedir a crucificação de Jesus, esse era servo de Satanás, porque o mais desinteressado na crucificação de Jesus era Satanás, porque existia uma promessa sobre a crucificação de Jesus. Você ajudar alguém não é você impedir dela carregar a cruz dela, mas é você ajudar ela a carregar a cruz dela. É você ajudar ela a carregar a cruz dela. Tem alguém entendendo aqui? Você precisa entender quem são os inimigos da oração. Primeiro é Satanás e os seus servos. Ele não consegue ver um cristão apaixonado por Jesus orando. Ele não consegue ver um cristão. Aquilo fere o egoísmo dele, fere o orgulho dele, aquilo fere os séculos de vida dele. Ele, como assim um ser tão desprezível com poucos anos de vida nessa terra, consegue acessar o trono da graça ou não? Porque o cristão mais fraco aqui dentro hoje consegue vencer Satanás esmagando a cabeça dele, porque tem uma promessa da parte de Deus sobre a sua vida. Tem uma promessa da parte de Deus sobre você. E mesmo que você não queira vencer ele, porque você talvez é egoísta, porque você talvez é tão medíocre, que você se abaixa ao ponto de rejeitar a autoridade que Jesus te deu. Mas o reino não é sobre você. O reino é sobre seu irmão que está indo para o inferno. O reino é sobre os seus pais que estão indo para o inferno. O reino é sobre os seus vizinhos, sobre pessoas que Deus colocou para dividir ambientes com você. E você não está nem aí, porque você está preferindo curtir a dor do desprezo do que você receber o amor de Deus sobre você. Porque mesmo que toda a humanidade te despreza, mesmo que uma mãe esqueça dos teus filhos, jamais Deus te abandonará. Jamais Ele te deixará. E se o amor de Deus não é suficiente, quem é que vai ser suficiente? Quem é que vai ser suficiente? Se Deus não consegue completar o vazio do seu coração, o que é, ou quem é, ou qual lugar vai conseguir completar? Me diz. Você tem acesso a Ele, você tem acesso a Ele. Você pode se dirigir a Ele diretamente. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, mas tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então às vezes você se desligou porque você quis. Você não tem mais conexão porque você quer. Você resolveu desligar. Você resolveu
se afastar do fogo. Você falou: esse fogo em mim não pega. Esse fogo em mim, a partir de hoje, não vai ser mais tocado em mim. Porque alguém me feriu profundamente. Porque alguém me desprezou. Aí você diz assim: agora eu vou desprezar Deus, vou desprezar Jesus também. Pedro achava que estava pronto. Pedro achava que estava preparado. Mas ele ainda não era convertido. Ele não era. Quando chega aqueles soldados, ele tenta cortar a cabeça. O Espírito desvia, ele arranca a orelha. Jesus coloca a orelha de volta em Malco. Aí, Pedro, você não está entendendo. Pedro, antes de eu chegar para você naquele dia, agora estou conjecturando. Antes de eu chegar para você naquele dia e falar que Satanás tentou te peneirar, você não lembra que eu falei que quem tinha 2 espadas tinha que dividir as espadas, tinha que dividir a roupa, tinha que dividir tudo? Esse não é o momento de você usar a sua espada, Pedro. Pedro, a sua oportunidade foi alguns minutos atrás. Eu pedi para você orar por mim e você foi dormir, Pedro. Alguns minutos atrás, Pedro, eu falei: Pedro, ora por mim. Tiago, ora por mim. João, ora por mim. Vocês estavam orando, vocês não suportaram a batalha que eu estava enfrentando, e eu tive que orar só. A batalha era minha, eu tive que estar só. E agora você pega e você vai fazer tudo ao contrário. Eu só vejo aquela imagem naquela hora, Pedro fazendo bem assim, ó, jogando a espada de lado, dizendo bem assim: olha, eu estou tentando te ajudar, mas já que você não quer a minha ajuda, já que você quer fazer as coisas do seu jeito, tchau. Quantas pessoas é enviada para poder te ajudar, mas ela não entende o propósito, ela não entende a forma que ela tem que ajudar, e vai sentir que você está ignorando, vai sentir que você está rejeitando a ajuda dela. Sabe por quê? Às vezes a sua ajuda não é para ser você colocar as mãos nas coisas, mas é para você entrar em oração, é para você batalhar em oração, para que a fé dela não se esgote, para que ela prossiga, para que ela vença, para que ela termine a prova com louvor, para que Deus seja exaltado quando aquela pessoa terminar a prova dela. Então tem lutas que vai até parecer que você está só, e tem lutas que realmente você vai estar só, mas com tudo isso Deus, Ele vai estar contigo. Deus estará contigo. O segundo inimigo é o sistema mundial, o mundo, o sistema. É as correrias do dia a dia. É o trabalho. É a criança que tem para cuidar. É aquela correria quando você vê o dia passou, a semana passou. Quando você viu, poxa, não deu. E a oração, ela é algo muito singular, porque você está orando ali todo dia, você está todo dia alimentando, você está fortalecendo na fé. Mas você parou de orar 1, 2 dias, quando você volta é terrível. Porque você tem que voltar a depositar, você tem que voltar a colocar lenha, você tem que voltar a gastar tempo diante de Deus. E o terceiro inimigo é as nossas ocupações. É diferente do sistema do mundo. O sistema do mundo, ele impõe sobre nós, mas as nossas ocupações somos nós que administramos. Preciso melhorar meu cargo, eu preciso crescer mais, eu preciso estudar mais, eu preciso... E as ocupações não podem gastar mais tempo do que você gasta diante de Deus. As suas ocupações não podem ser maior do que o tempo que você tem diante de Deus, do que o tempo depositado aos pés de Jesus. Não, o sistema não pode vencer, os demônios não podem tirar você dessa posição, quando você está orando, quando você está acessando o trono, quando você está recebendo revelação. Por mais que Satanás ele faça as armadilhas dele para poder te derrubar e pegar, sempre no finalzinho você vai estar livre, porque você está vigiando, você está olhando, você está ligado, você tem sensibilidade
para você poder entender e ter discernimento. Jesus, no momento que ele estava sendo exaltado, através da boca de Pedro, quando Pedro disse: tu és o Filho de Deus vivo. Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito de Deus. Aí, continuando, como Pedro estava falando, eu preciso ir para a cruz. Pedro já levanta: Senhor, por favor, não queira esse mal para ti. Jesus: para trás, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. No nome de Jesus não, né? Jesus já estava repreendendo. Eu te repreendo. Ter discernimento do que é que está acontecendo. Hoje em dia eu tenho discernimento. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, do nada aqui vem aquele conselho assim, que tudo que eu queria ouvir para aquele tempo, para aquele momento, eu: para trás, Satanás, vai de ré, pé redondo, sai fora. Vaza. Você tem que entender o que é que está acontecendo na sua volta. Isso você só tem com intimidade. Isso você só tem com intimidade com Deus. Olha pelo menos para 3 pessoas aí. Pergunta: onde você está buscando conselho? A glória de Deus. Entrega a adoração a Ele. Vai, baixa essas frontes assim. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você já esteve lá um dia, você sabe como é. Você já acessou um dia. Por mais que seja um segundo, você conseguiu acessar. Você sabe quanto vale a pena estar aos pés dele. Você sabe quanto vale a pena você estar no ambiente que foi preparado para ele, e o ambiente que ele preparou para você. Você sabe que é o coração queimar. Você sabe que é os olhos ficar queimando. Você sabe que é o corpo todo estar trêmulo diante da presença. E você só quer isso, nada mais do que isso. Ramadakan chorolobralaba. Ramadakan chorolobralaba. Glória. Se coloca de pé para adorar ele aí. Santo.